Eu confesso para vocês que eu estou muito triste com a notícia que chegou aqui. Infelizmente, os ministros do STF estão em desespero. Infelizmente, o Barroso está sendo prejudicado pelas sanções impostas pelo governo Donald Trump. E eu estou muito, muito triste. Eu tô muito triste com a notícia dessa, minha gente. As coisas começaram a mudar, as coisas começaram a modificar no Brasil. Eu quero ver o desespero dessa corja, eu quero que eles se lasquem, todos eles, tá? Uma coisa é você orar pelos seus inimigos, como manda a Bíblia, e nós, como cristãos, nós temos que fazer isso, orar por aqueles que nos perseguem. Outra coisa é não comemorar quando a justiça funciona para esses perseguidores tiranos do Brasil. É maravilhoso ver através da lei, como eu sempre tenho pregado aqui no meu canal, eles vão se lascar um por um através da lei, que é justamente por onde eles nos perseguem, é justamente por onde eles passaram por cima da lei, da Constituição, todo santo dia nos últimos anos. Isso é maravilhoso e eu fico muito triste com uma notícia dessa. Eu quero é mais, eu quero é mais. Vou trazer para vocês aqui que as sanções, mais sanções, dessa vez a Lei Magnitsky está preparada na mesa de Trump. Eu vou trazer isso aqui para vocês. Será o fim do tirano do Brasil, aquele que acha que é intocável, né? Que ele está blindado da justiça, principalmente da justiça divina. Ele se acha maior do que Deus. E quanto maior o cara sobe, maior será o tombo dele, e eu acredito nisso com todas as minhas forças. Bom, vocês sabem como que funciona, já deixa o like no começo da live, compartilha ao máximo. Tô vendo aqui a mensagem de vocês no chat, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ao longo da live, compartilha todos os grupos, tios e tias do Zap, grupos patriotas de direita, para que a gente alcance o máximo de pessoas. Vamos lá. Deixa eu agradecer já primeiramente aqui as contribuições que chegam já antes da live começar, da nossa querida Conceição de Maria Martins Bolsonaro, que mandou R$4,90 aqui para o Mário Robert. Muito obrigado, minha linda. Que Deus abençoe e não deixe faltar na sua casa. E também aqui o Gaspar Ribeiro, que se tornou membro do canal aqui, ó. O Gaspar mora aqui, é meu vizinho aqui em Floripa, né, o Gaspar? Meus amigos, qualquer dia a gente vai pescar junto, viu? Qualquer dia a gente vai pescar um peixão desse aí junto aqui. Deus abençoe, meu querido. Vamos junto então, pessoal, aqui para mais uma live maravilhosa com notícias boas, porque eu tô cansado de falar só notícias ruins. A gente precisa de um alívio, não é isso? Olha isso aqui, ó. Lei Magnitsky contra o faraó está mais perto do que nunca, diz Eduardo Bolsonaro. Em entrevista ao Oeste com Elas, o deputado licenciado comentou sua atuação nos Estados Unidos e a repercussão entre integrantes do governo Donald Trump. Bom, não sou eu, não é o Mário Robert, um mero apresentador de um jornal diário, que está falando para você apenas ter falsas esperanças de que a Lei Magnitsky está na mesa de Trump e pode a qualquer momento ser sancionada, tá? Não é o Mário Robert, agora é a pessoa que está ao lado de Trump nessa missão. Eduardo Bolsonaro disse que está lá, a Lei Magnitsky já está mais perto do que nunca. E nós devemos crer que a justiça vai acontecer no nosso país. Nós devemos crer que tudo vai corroborar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente também tem que ter o pé no chão e saber que preciso piorar para melhorar. Você tem que ter essa convicção dentro de si, né? Muitas das vezes a gente tem que passar por um remédio amargo. E o remédio amargo aqui se chama piorar para melhorar. É como o próprio Eduardo Bolsonaro, foi o Eduardo Bolsonaro que falou que o Brasil vai ter que passar por uma quimioterapia dolorosa para que nós sejamos livres, para que o nosso país seja liberto dessa corja. Nós vamos precisar passar por esse remédio amargo, doloroso, dolorido,
para que a gente possa vencer aqui no Brasil. E com a ajuda de Deus à frente, nada vai dar errado. E é o melhor ainda que eu sempre disse aqui, quem me segue aqui desde o começo sabe que eu sempre falei isso aqui. Que nós vamos vencer através das leis. E isso será muito legal, ver esses caras sofrendo as consequências, porque assim, eu nunca ia querer que uma pessoa fosse prejudicada apenas por eu não gostar dela, apenas por eu não gostar do Alexandre de Moraes. Eu não tenho esse direito de querer que o Alexandre de Moraes seja prejudicado só porque eu não gosto, não vou com a cara dele. Não. Ele só vai colher aquilo que ele plantou. Isso se chama lei da semeadura. Isso se chama justiça. E é isso que a gente quer para o nosso Brasil. Justiça. Somente isso. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para minha linda Gladys. Minha linda, ajuda pra caramba aqui. É um dos meus braços direitos aqui do canal. É a Gladys Santos Locke, lá da Virgínia, nos Estados Unidos. Tô muito chique, eu tenho aí pessoas, audiência, né, internacional. Beijos, Mário. Beijos, minha linda. Deus abençoe você e a sua família. Ela é membro por 5 meses aqui do canal. Chegando, ajuda pra caramba. Assim como nosso querido carequinha Gabriel José, que tá aí também. É feio pra caramba, mas ajuda, é gente boa, viu? É feio, mas é gente boa. Elizabeth Mastellini também tá sempre com a gente aqui. O ovo é Vero que estava ou está na Itália? Olha, não sei. Chegaram essas notícias de que ele estaria em Milão, não é isso? Não sei se é verdade, tá? Alguns sites repercutiram isso aí, mas a gente não tem a veracidade desses fatos. Mas pode ser que esteja, né? Pode ser que esteja para a Itália. Na Itália ele pode viajar, não é isso? Para a Itália ele pode viajar. Bom, vamos continuar a matéria então? O Eduardo Bolsonaro disse aqui, ó. A atuação de Eduardo em conjunto com o jornalista Paulo Figueiredo e com o apoio de outras pessoas procura apresentar os abusos do STF em episódios distintos. Abre aspas. Existe um plantel de coisas que estão sendo feitas erradas no Brasil, afirma. Dentre elas, a prisão de Felipe Martins é um dos casos catalogados em uma das frentes com as quais Alexandre de Moraes vai ter que lidar. O deputado elogiou o ex-assessor especial do governo Jair Bolsonaro, que ficou preso por 6 meses a mando de Moraes. Foi homem demais, convenhamos. Foi. Eu vi o depoimento. Tem um trecho, inclusive, do depoimento do Felipe Martins, que é maravilhoso, onde o Felipe Martins ele se mostra como verdadeiramente um cara fiel ao nosso projeto de um Brasil livre do comunismo. É um cara que merece todo o nosso respeito. Ele bateu de frente, ele não estava com medo, nenhum medo do testemunho que ele estava dando ali. Falou que foi injustiçado, falou que ficou preso durante 6 meses indevidamente, por um processo totalmente atrapalhado, um processo totalmente montado para prejudicar o ex-presidente Bolsonaro e ele. E o Felipe Martins merece todo o nosso respeito. Quem assistiu o depoimento do Felipe Martins se emocionou, cara. Porque a gente ama ver pessoas com coragem de bater de frente, com coragem de bater de frente com a verdade, não com truculência, com a verdade. Para a gente vencer essa guerra, a gente só precisa de uma coisa, a verdade. Com a verdade a gente vai vencer essa história. Vocês podem acreditar. E aí o Eduardo frisa aqui, ó. Não adianta querer argumentar tecnicamente com o Moraes, ressalta Eduardo. Alexandre, uma vez provocado, mostra quem ele realmente é, o baixo nível, a várzea que está esse Supremo Tribunal Federal. E ele não falou aqui nenhuma mentira, é só provocar esse cara que ele sai de si, não sei o que acontece com ele, e ele vai para cima dos seus adversários com gana, sabe, de destruir em todos os âmbitos. André Pereira, meu querido, seja bem-vindo aí, ó. Ele presenteou, ele é membro do canal e ele presenteou com uma assinatura do Direita no Brasil. Obrigado, meu querido. Adoro membros entrando, gente. Adoro que membros entrem. Se torne membro do canal, pessoal. R$ 1,99 por mês, menos do que um cafezinho. Você ajuda o canal a crescer e se manter no ar, tá bom?
Vamos lá, vamos continuar que tem mais notícia boa aqui. Só tô começando. Globo revela que a Lei Magnitsky está chegando e faz comparação sinistra. Veja o vídeo. Então, não é só o Eduardo Bolsonaro, o Mário Robert que está falando isso. A Globo Lixo também está indo, começando, acho que, não sei, caiu a ficha ou caiu um Pix maior, porque quando paga, eles falam até a verdade. Pagando bem, eles falam até a verdade, não é isso que nosso querido amigo Diogo Forjas fala sempre? Pagando bem, eles falam até a verdade. Então vamos ver o vídeo da Globo? Acho que tem um trechinho do vídeo aqui, onde eles falam sobre as sanções que vão ser aplicadas, segundo eles, nessa sexta-feira. Segundo as fontes da Globo, hoje pode ser aplicado a Lei Magnitsky, o Alan dos Santos replicou. Vamos ver. Quero já começar falando dessa tal lei. Primeiro que ela está na penumbra faz muito tempo. Vira e mexe, Eduardo Bolsonaro fala dela, mas dessa vez o que chegou para quem está lá em Washington, bolsonarista que está lá em Washington, é que poderia ter acontecido hoje já. Aí recebi uma mensagem de lá dizendo, não vai ser hoje, possivelmente amanhã. Eu falei, está dependendo de quem? E a resposta foi, está dependendo do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Não me pareceu blefe, me pareceu bastante sério, inclusive, e há alguns sinais. O primeiro sinal é que é um padrão. Toda vez em que Donald Trump disse alguma coisa que se reverteu contra o Brasil, teve uma mensagem antes, teve um recado antes, teve lá atrás, quando o Marco Rubio foi no Congresso, estava no Congresso, foi questionado por um parlamentar republicano sobre o que estava acontecendo com o Brasil e se haveria providências, e Marco Rubio disse que sim, e logo na sequência a gente viu Donald Trump ameaçando taxar o Brasil em 50% de todos os produtos que chegam lá nos Estados Unidos. Mas tem um personagem nessa história que a gente precisa sempre citar, porque ele começou como uma espécie de azarão, que é Eduardo Bolsonaro. Ninguém acreditava que Eduardo Bolsonaro fosse ter ali os seus vasos comunicantes e chegar a esse ponto de estarmos prestes a ver um ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado por uma lei que serve para terrorista da Al-Qaeda, que serve para quem praticou, para quem atuou contra eleições. Vou chegar nesse ponto já já. Isso aqui é maravilhoso, bicho. A lei serve para terrorista, para pessoas que atentam contra democracias, né? Isso aqui é maravilhoso. A comparação foi maravilhosa. E olha que não foi nós aqui da extrema direita que falamos isso, foi a própria Globo Lixo que está falando. Comparou, com um terrorista. E aí, Xandão, vai deixar? Vai deixar a Globo comparar você com terroristas? Vai deixar a Globo comparar você com pessoas que atentam contra a democracia? E aí? Como é que vai ser? Vai colocar a Globo Lixo no inquérito das fake news? Hã? Vai deixar? Eu coloquei com a voz grossa, né? É o que eu esqueci, eu sempre coloco no começo. A Globo Lixo sempre com a voz grossa, que é a voz que mais combina com eles, né? A voz do demo. Aí eu coloquei, mas eu acabei esquecendo e coloquei só no final com a voz grossa. Mas é a voz que combina certamente com eles. Olha outra matéria bombástica aqui para vocês. É essa daqui, ó. Enfim, vaza o desespero dentro do Supremo com as sanções de Trump. Eu falo todos os dias aqui, tem gente que acha que eu só falo falácias, né? Que eu só fico aqui com blá blá blá, né? Que eu fico aqui dando falsas esperanças. E eu falo todos os dias que eles estão. Talvez porque eu não receba mensagem direta de Deus, né? A minha fonte direta não seja Deus. Aí tem algumas pessoas que ficam com raiva das notícias que eu trago aqui, porque eu sou bem pé no chão, né? Eu não trago aqui história de Nárnia, eu não trago aqui história da carochinha. Aqui a gente faz uma análise precisa e real do que está acontecendo no Brasil, né? Eu não tenho porquê aqui chegar e falar assim, olha, Deus me mandou dizer que o Brasil vai mudar, que não sei o quê. Não, isso está no meu coração. Deus fala comigo e eu acredito nisso, que o Brasil vai mudar. Mas por que eu vou chegar aqui e falar assim, olha, Deus me deu uma visão que a Nárnia vai mudar? Não preciso disso. Não preciso disso. O pouco que eu tenho de audiência
são pessoas qualificadas e inteligentes, são vocês que me acompanham todos os dias. Então vamos seguindo em frente dessa forma. Então eu sempre falo aqui, o desespero está nos olhos deles. Eles ficam dançando forró, o Barroso esses dias estava dançando forró, o outro fica fazendo gracinha, né? O gordo lá, o rocambole do inferno, fica fazendo gracinha. O careca também fica fazendo piadinha, né? O analfabeto. Mas eles estão desesperados por dentro. Começou o desespero agora entre as famílias. Os filhos do Barroso perderam seus vistos, né? Vão perder o cartão de crédito quando a lei Magnitsky for aplicada. Eles não vão poder fazer mais movimentações milionárias com bancos dos Estados Unidos, que tem sede lá. Vai ser morte financeira. Eles estão ferrados. Ferrados. E eu quero é mais. Eu quero ver a justiça funcionando no nosso país. Nos últimos dias, o STF e seus ministros adotaram uma postura de completo silêncio sobre as sanções de Donald Trump, que resultou na suspensão de vistos. Luiz Roberto Barroso apareceu até dançando no Nordeste, foi o que eu falei aqui, como se estivesse em completa paz diante dessa situação. Porém, acaba de vazar a verdade por trás de tudo isso, disse a jornalista Eliane Canhotede, da Globo Lixo. Olha só. Os ministros do Supremo estão conversando com o Itamaraty porque tem um dado cruel. A suspensão de visto não é comunicada oficialmente. Todos eles têm filhos, netos, mulher, e nenhum deles pode sair do Brasil. O Itamaraty não tem resposta e o risco é a mulher de um ministro embarcar aqui e chegar nos Estados Unidos e o agente da imigração mandar deportar. Mano, isso aqui seria épico. Isso seria maravilhoso. É exatamente isso que nós estamos esperando. Por que não vão? Por que não embarcam para os Estados Unidos? Faz o teste. Nossa, que da hora, bicho, ver o familiar de um desses sendo deportado, algemado. Porque quando é deportado, eles não vêm deportado né, confortável. Eles vêm algemado, como se fossem bandidos invadindo o país. E eu quero é mais. Ah, mas a família deles não tem nada a ver. Tem. Sabe por que tem alguma coisa a ver? Porque a família de verdade, ela chama atenção quando você está fazendo alguma coisa errada. A família de verdade é aquela que puxa a sua orelha quando você está fazendo algo de errado, não é isso? É como se fosse um amigo de verdade, fala a verdade na sua cara, doa quem doer. Não é isso que é uma família de verdade? Então, se a família corrobora para ter dinheiro, corrobora com essas arbitrariedades, então a família tem que ser também censurada. A família tem que ser também impedida de entrar nos Estados Unidos, na Disney. Porque para eles terem o luxo que eles têm, o patriarca da família faz o que faz. Ou a matriarca, que é a Carmen Lúcia, os familiares dela também devem ser sancionados. Por que não? Se corroboram com tudo de errado que ela faz. Então eu acredito que sim, as sanções, a lei Magnitsky tem que se intensificar e tem que também alcançar essas pessoas que ajudaram, essas pessoas da família que ajudaram a quebrar o nosso país. Ok? Gilberto Musa, meu querido amigo, olha aí, se tornou membro do canal. Gilbertão, obrigado, seja bem-vindo, meu grande amigo. Gilberto Musa, meu amigão aí, se tornou membro do canal. Se torne membro também, pessoal. Pouquinho por mês você ajuda o canal a continuar. Então eles estão desesperados. E aí eu li essa carta, acho que essa carta saiu no dia 24, não é isso? Saiu ontem, não é isso? Essa carta aqui da Embaixada dos Estados Unidos. Eu achei pertinente trazer para vocês e ler novamente. Isso aqui é maravilhoso, é a justiça. É a justiça, né? O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos Estados Unidos, graças
a liderança do presidente Trump e do secretário Rubio. Estamos atentos e tomando as devidas providências. Termina aí a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Tem outro aqui, que é o sênior oficial da República, né, da diplomacia. E deixa eu ver aqui o que ele diz aqui, peraí. É foto. Mas acho que a gente já leu esse aqui, né, aí a embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou isso, né, republicou aí as palavras também do secretário diplomático dos Estados Unidos. Vamos então seguindo aqui, porque eu tenho um recado rápido, não saiam daí, esse recado é muito importante, porque é o coração deste canal, é vocês que fazem esse canal a se manter no ar, e eu preciso nesse momento passar um recado rápido. Se você doar R$10 no pixmariorobert@gmail.com, você pode ganhar no dia 3 de agosto agora, próximo, que eu vou sortear aqui no canal, ao vivo, esses 2 presentes, tá? Esses 2 presentes vão para apenas uma pessoa. É o busto dourado do Bolsonaro, que vocês estão vendo aí, e o perfume Bolsonaro vai para vocês aí, através dos correios. Eu vou enviar para o correio, para o ganhador, para o vencedor. Tá bom? Então, um nome custa R$10. Se você doar R$10, eu olho no Pix que me mandaram e coloco o nome na lista de concorrentes aí desses 2 lindíssimos prêmios que vai para você, tá bom? No mês dos pais, se você ganhar e for pai, pode ficar para você. Se você não for pai, você pode doar para o seu papai, né? Ou para alguém que gosta do Bolsonaro. E são presentes realmente valiosos que eu estou trazendo aqui no canal para vocês. E aí vocês me ajudam e de quebra podem levar presentes. Porque aqui eu não peço só Pix. Aqui a gente tem uma premiação, né? Justamente para você não ficar aí com as mãos vazias também. Você ajuda o canal e também pode levar esses 2 presentes lindos aqui, exclusivos do canal Direita no Brasil, ok? Até o final da live eu falo novamente sobre esses produtos que a gente está sorteando aqui. Não perde tempo, eu vou ler o seu nome aqui na live. Enquanto você mandar aí através da live, eu leio o seu nome. Deixa eu ver se alguém entrou hoje no sorteio. Aqui no nosso sorteio. Só um minuto. Quem entrou hoje aqui no nosso sorteio foi a Edna Barbosa. Somente a Edna. Ontem foi a Diana, o Luiz Edmundo, o Geraldo Freitas, a Vilma Martins, a Maria Aparecida e a Maria Cristina. Entraram ontem no sorteio. Hoje só foi apenas uma pessoa, a Edna Barbosa. Então não perde tempo não. Entra aí no nosso sorteio, QR Code na tela e pixmariorobert@gmail.com. R$10 um nome, R$20 2 nomes, R$30 3 nomes, e assim sucessivamente. Quanto mais você doar, mais chance você vai ter na roleta aí de ganhar, ok? Vamos para mais notícias boas. Eu adoro fazer esse tipo de live, cara. Adoro. Cassação de visto afeta a agenda de eventos de Barroso nos Estados Unidos. Presidente da corte tinha aceitado convites para palestras em universidades norte-americanas. Isso aqui é sensacional, bicho. Então quer dizer que já está afetando, é isso, a agenda do Barroso? Eu fico muito triste com a notícia dessa. Eu fico triste, tadinho, gente. Tá prejudicando, tá afetando o Barroso. Olha, ele tinha aceitado convites para palestras nos Estados Unidos. Trump, você está prejudicando os juízes do Brasil. A cara dele. Tá preocupado. Ele tá preocupadinho. Ele tá preocupado ao ponto de choramingar nas redes sociais. Isso aqui é um choramingo. Ele começou a reclamar. Ué, não estava tudo certo? Não estava dançando forró? Estava tudo certo? O que aconteceu, Barroso? Será que caiu a ficha agora? Caiu a ficha do que vocês estão passando neste momento? Ainda está pouco para o que vocês fazem o brasileiro passar todos os dias. Para o que vocês fazem o povo de bem desse país passarem todos os dias. Está pouco ainda. Vamos ver aqui. As sanções do governo dos Estados Unidos a ministros do STF afetarão a agenda internacional do ministro Barroso.
Segundo a Veja, Barroso, antes das sanções, já tinha confirmado participação em 3 universidades dos Estados Unidos: Yale, Stanford e Nova York, além de manter vínculo constante com Harvard. As sanções dos Estados Unidos aos ministros do STF. Os nomes sancionados pelo governo não foram divulgados oficialmente, mas a lista confirmada por fontes inclui Moraes, Gonê e 8 ministros do STF, como Barroso, Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Apenas 3 não estão no rol dos sancionados: André Mendonça, Nunes Marques e Fux. Aí eu falo para vocês, por que eles não vão para o Nordeste? Como o Randolph falou, que tem belas praias no Nordeste. Por que eles não rodam o Brasil fazendo palestras? Por que os brasileiros não convidam o Barroso para fazer palestra nas universidades ou em qualquer outro lugar aí? Por quê? Porque eles não têm moral no próprio país, é isso? Que precisa ir para os Estados Unidos comer lagostinha, né? Comer donuts? Precisa sair daqui. Aqui tem McDonald's também. Precisa sair do Brasil para ir comer McDonald's lá? Em Nova York? Eu quero que se lasquem. Eu quero que mais e mais sejam sancionados. Eu quero que a justiça continue funcionando e imperando no nosso país. Eu quero que esses caras paguem diariamente por tudo de errado que eles fizeram contra o povo do meu país amado, o meu Brasil. Eu quero todos os dias trazer notícias de agora em diante que a casa está caindo para esses perseguidores do Brasil, para esses tiranos endemoniados. São endemoniados. Eu não tenho outro adjetivo para falar. O mal já se apoderou de um dos poderes desse país. 2, né? 2 poderes desse país. Um está impotente, que é o nosso Congresso. Completamente impotente. O Congresso não está conseguindo fazer absolutamente nada. Então, a ajuda tem que vir de fora. Infelizmente, vai ter que vir de fora essa ajuda aí. Deixa eu agradecer aqui ao Mário, que está aí no chat. Sérgio Gomes, que está aí também. A Wanda Moura. A Sayonara, minha linda Sayonara Sanches, está aí também. Quem mais? Faustino Barbosa, Júlio César, o Andrézão, André Brito tá aí também, Pedro Valente, Ana Fátima, Maria Rosa da Silva tá aqui também. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tragam mais pessoas, pessoal. Recomende o canal para mais pessoas, tá? Tem muita gente que não conhece o meu canal ou que não recebe mais as notificações do meu canal. Ajude essas pessoas a chegarem para cá, tá bom? Sextou com Deus na frente, o Nocturno Wave chegou agora. Obrigado, meu lindo. Deus abençoe. Vamos seguindo então com mais notícias boas? Tem mais. Prometi para vocês. E tem mais. Quer dizer, essa aqui não é boa, tá? Essa aqui, na verdade, é preocupante. Porque a gente sempre disse que a postura de Lula mostra que Lula quer que o Brasil realmente seja isolado. Principalmente de Israel, né? Ele tem feito muitos ataques pessoais a Netanyahu e ataques ao povo de Israel, aos judeus principalmente. A gente sabe que no mundo todo o antissemitismo ele é crime, principalmente pelo que eles passaram no Holocausto, não é isso? A gente sabe que isso é um crime. Só que o Lula, eu não sei o que acontece, que o Lula pode falar qualquer coisa, ele pode ser antissemita, ele pode ser fascista, ele pode fazer qualquer coisa que ele faz e nada acontece contra ele. É impressionante. E aí ele faz essa proeza novamente. O governo Lula retira Brasil de aliança em memória do Holocausto. Itamaraty não informou os motivos para a saída da organização, criada na década de 90 para combater o antissemitismo, ou seja, o Lula está saindo fora. O Lula tirou o Brasil de uma aliança contra o antissemitismo. Então, o que significa isso para vocês? E aí eu vou mostrar já, o nosso querido Gabriel mandou um recorte de uma entrevista que Lula deu para a revista Playboy há vários anos atrás.
E aí vocês vão ver o que o Lula achava do Hitler. Vou trazer para vocês aqui. Olha só. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva retirou o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, onde atuava como membro observador desde 21. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel. A decisão se soma a uma série de episódios que vem marcando o aumento da tensão diplomática com Israel desde o início da guerra. Ao criticar o governo brasileiro pelo apoio judicial da África do Sul, que acusa Israel de genocídio na faixa de Gaza, a chancelaria do país afirmou que o Brasil também decidiu sair da organização, criada na década de 90 para combater o antissemitismo. A decisão ainda não foi anunciada oficialmente pelo governo brasileiro. Fontes ligadas à diplomacia israelense, porém, confirmaram à metrópole que o Ministério das Relações Exteriores já informou a Embaixada de Israel em Brasília sobre o processo. Sob condição de anonimato, funcionários com conhecimento sobre o assunto alegam que o Itamaraty não informou os motivos para a saída. Procurado pela reportagem sobre o tema, o Itamaraty ainda não se pronunciou sobre o caso. O espaço para manifestações segue aberto. Então é isso. Ele tirou o Brasil de uma aliança em memória do Holocausto, ou seja, que combatia o antissemitismo. Nosso Brasil está ficando cada vez mais mal falado aí fora, graças à ineficiência, à incompetência do presidente das minorias. Porque ele só é presidente de quem votou nele. O Lula, ele só é presidente de quem votou nele. Eu não levo essa culpa. Eu não levo essa culpa. Eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo em paz. Eu não sei como um petista pode dormir em paz. Eu não entendo, eu não consigo conceber na minha cabeça como um petista consegue colocar a cabeça no travesseiro de ter colocado um monstro desse na presidência da República. Eu não consigo entender. O Sérgio Gomes falou, quem já assistiu a lista de Schindler? Eu assisti. É lindo. É lindo. Mostra a realidade do que o povo sofreu naquela época. Vários filmes mostram, mas a lista de Schindler é realmente um filme primoroso. Quem ainda não assistiu, assista. Primoroso. A lista de Schindler. Tá escrito Schneider, né? É Schindler. A lista de Schindler. É muito lindo, tá? Muito lindo mesmo. Deixa eu ver. A Neide Guimarães chegou aí, a Claudinha Malafaia, a Ângela Frazon, Pedro Valente. A Ângela já chegou deixando o like de 434. Pessoal, deixa o like, tá? Quem não deixou. Tem muita gente que passa pelo canal, esquece de deixar o like. Eu sei que não é maldade, é esquecimento. Mas isso ajuda pra caramba o canal a crescer, tá? Deixa eu ver aqui. A Maria de Fátima, o Yuri Felipe. Eu vi, a Venezuela taxou o Brasil. Nós vamos falar sobre isso aí já, meu querido. Sérgio Gomes. Deixa eu ver aqui. A Claudinha Ângela, já falei. A Ângela tá lá no Espírito Santo. Quero ver o Lula bater de frente com a Venezuela agora, Nocturno Waves. Pois é, Venezuela taxou o Brasil, já vou falar sobre isso. Marcelinha Bolsonaro tá aqui, olha só, Marcelinha. Tá aí com a gente. Wanda Moura, Deus abençoe. Vou falar sobre isso já, sobre a taxação da Venezuela contra o Brasil. Mas olha só o que eu ia mostrar para vocês. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler aí na tela, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Isso aqui foi uma reportagem da Playboy. Eu não sei o ano, eu não lembro o ano. Entre 1980 e poucos por aí, o Lula fez essa reportagem, ou foi nos anos 90, para a revista Playboy. E olha só o que o Lula pensava sobre vários tiranos do mundo, tá? Olha só, Playboy. Alguém mais que você admira? A revista Playboy perguntou para o Lula. E aí o Lula, olhando para as paredes, falou assim, olha, o Mao Tse Tung também lutou por aquilo que achava certo. Lutou para transformar alguma coisa. Ele tá falando de um dos maiores assassinos sanguinários do mundo, tá? Ele tá falando de um dos maiores assassinos, genocidas do mundo, Mao Tse Tung,
tá? Ele está falando que ele lutou pelo que achava certo. Então, olha a cabeça do cidadão que está na presidência da República do Brasil, tá? Aí a Playboy falou, instigou ele, né? Diga mais. Aí ele falou assim, ó, por exemplo, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Olha aí. Olha a explicação por que Lula está tirando o Brasil da aliança em memória do Holocausto. Olha só o que o Lula pensava e pensa até hoje. Ele admira o Hitler. Mesmo sendo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, ele disse sobre o Hitler. Quer dizer que você admira o Adolf? O Lula diz, não. O que eu admiro é a disposição, a força, a dedicação. É diferente de admirar as ideias dele, a ideologia dele. Playboy. E entre os vivos? Aí ele diz Fidel Castro, outro também genocida, outro também que tirava todos os opositores da frente através de um rifle, né? Também dedicou-se a uma causa e lutou contra tudo. Aí a Playboy, mas Khomeini, eu não conheço muita coisa sobre o Irã, mas a força que Khomeini mostrou, a determinação, vocês estão vendo? O Lula não admira nenhum cara que tem um pensamento saudável. São todos terroristas, todos maníacos, genocidas, e que não medem esforços para tirar da frente deles todo e qualquer inimigo que tente ameaçar o poder dessa corja, que o Lula admira. A Maria de Fátima, ó. O Lula só defende coisa errada, é um demônio. Pois é isso que eu falo todos os dias. 3 de agosto estarei nas ruas. Isso aí, Ângela. O Brasil todo está esperando aí a chegada para nós irmos para as ruas. Nós vamos. Sou tia do Fábio. Qual Fábio, Maria? Fábio Tom ou Fábio do Abordo Notícias? Qual Fábio? Põe aí, Maria. Essa aí foi em 1979, não é isso? Aí, ó, 1979. Vocês acham que o Lula mudou a ideia dele sobre esses tiranos do mundo? Não mudou. Por isso que ele tirou o Brasil da aliança em memória do Holocausto. Realmente, quando eu falo que são endemoniados, é isso que eu tô falando, tá? É isso que eu tô falando. Equipe de Lula ouviu nos Estados Unidos que Trump não autorizou o diálogo da Casa Branca com o Brasil. Comissão de senadores embarca nesta sexta-feira para os Estados Unidos. O grupo foi avisado que Eduardo Bolsonaro tenta impedir a realização de reuniões. Cara, se eu fosse esses senadores, eu nem embarcava. O Lula tá mandando uma comitiva de senadores para se ajoelhar na frente do Trump lá. Só que ele não vai aceitar, ele não vai receber. Eles vão dar de cara com a porta. Mas vão que a gente quer ver essas imagens. A gente quer repercutir aqui a vergonha deles. Estão indo para os Estados Unidos sem convite oficial do governo Donald Trump. Vão chegar lá, vão bater a cara na porta. Ele não vai receber, ele não quer conversa. É que o brasileiro, o Congresso brasileiro acha que lá é uma bagunça igual aqui. Acham que lá é uma bagunça semelhante com a bagunça daqui. Não. Perdeu o mané. Não amola. Se descerem nos Estados Unidos, sem o devido processo, sem autorização de Donald Trump, ele vai bater a porta na cara de vocês. Vão passar vergonha. E eu quero mais. Quero muito mais.
Nem Maduro respeita Lula. Isso aqui é maravilhoso. Nem Maduro respeita Lula. Venezuela ignora acordo comercial e impõe tarifas de 77%. Caramba, que fase que a gente tá passando, hein, mano? Que fase que a gente tá passando, hein? Que fase que a gente tá passando. Que até a Venezuela taxa a gente, bicho. Nem o Maduro tá respeitando o Lula, meu. Lula é um zero à esquerda. Gostei disso aqui. Ninguém respeita esse sujeito inconsequente e irresponsável. Nem Nicolás Maduro, seu parceiro em eventuais inconfessáveis. Assim, empresários brasileiros foram pegos de surpresa após o governo da Venezuela anunciar na quarta-feira a aplicação de tarifas de importação que variam entre 15% e 77% sobre produtos vindos do Brasil. A decisão contraria um acordo firmado em 2014, que previa isenção para mercadorias com certificado de origem. A medida pode impactar diretamente a exportação, principalmente em estados como Roraima, que mantém forte relação comercial com o país vizinho. A Câmara de Comércio Brasil-Venezuela já investiga o que motivou a mudança, que pode ter ocorrido por uma falha burocrática ou decisão política. Falha? Olha o Maduro enfiando grosso no Lula. Enquanto isso, o Ministério do Desenvolvimento e a Embaixada do Brasil em Caracas foram acionados para tentar reverter a decisão. Até o momento, o governo venezuelano não apresentou nenhuma justificativa oficial. Eu quero mais, eu falo para vocês que eu quero mais. Eu quero muito mais. O bicho vai pegar. Quero muito mais. Tô vendo aí os comentários de vocês no chat, tá, pessoal? Tô acompanhando aqui. Olha só essa notícia. Olha só que se você já viu coisa errada no Brasil, dá uma olhada nisso aqui. Vou jogar na tela para vocês. INSS diz que entidades tentaram fraudar o ressarcimento de beneficiários. Fraude da fraude, diz o presidente do Instituto. O presidente do INSS, Gilberto Walter Júnior, disse ao jornal CBN que entidades apresentaram documentos com assinaturas falsas para justificar os descontos. Meu, é só no Brasil que isso acontece, bicho. Entidades tentaram fraudar o ressarcimento, ou seja, os beneficiários que foram afetados foram roubados pelo governo Lula, do INSS. Eles iam receber o ressarcimento do que foi tirado deles já com desconto. O Brasil não é para amadores, bicho. O Brasil não é verdadeiramente para amadores. A NASA precisa estudar o Brasil, bicho. A NASA precisa estudar o Brasil. Não é possível, cara. Não é possível que isso esteja acontecendo de novo. E, novamente, a fraude da fraude. É o roubo do roubo. Mas a gente avisou que isso ia acontecer, não avisou? Eu não tô abismado, você sabe por quê? Porque a gente avisou. A gente falou, quando esse dinheiro começasse a ser devolvido, ia devolver até para conta que não foi roubada. Que ia acontecer fraude. Na devolução desse dinheiro também. Ia ser o roubo do roubo. A gente avisou isso aqui. Quem acompanha os nossos canais, principalmente lá no Tamo Junto, a gente falou sobre isso. Inclusive, 7 horas da noite, toda quarta e toda sexta-feira, 7 horas da noite, Tamo Junto ao vivo, lá no canal Tamo Junto. Tá bom? Hoje tem. Então não perde, não. Estaremos com vocês. Cara, isso é um absurdo. Um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Mas a gente vai vencer essa batalha. Vocês podem ter certeza. Certeza. E tem outra revelação ainda do nosso querido Eduardo Bolsonaro. Ele vem trazer aqui a notícia de que as sanções podem chegar a Alcolumbre. Alcolumbre está no foco. Eu disse para vocês que também
O Hugo Moita estaria no foco dessas sanções. E vamos ouvir o nosso querido Eduardo Bolsonaro na tela para vocês. O Nicolas, a área dele é a comunicação. Ele é, de longe, o maior perfil da rede social entre os parlamentares, em número de seguidores. Ele é a voz que é mais escutada. Ele é um cara que sabe os gatilhos e sabe os caminhos para você fazer viralizar um vídeo. Então, na nossa percepção, eu acho que é difícil que ele não tenha a exata dimensão daquilo que está sendo tratado aqui nos Estados Unidos e que isso é vital para nós conseguirmos resgatar a democracia brasileira, porque ela não vai ser resgatada através das ferramentas internas que nós temos no Brasil. Então, causa, de certa maneira, estranheza que ele tem sido pouco ativo em levar essa mensagem adiante. Eu não acho o Nicolas uma pessoa mal intencionada, mas eu confesso que eu achava que teria mais respaldo. Isso não depende de uma conversa minha com ele, né? Depende da própria ação dele. Quando ele, por exemplo, colocou aquela peruca e fez um discurso que viralizou no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? Ele recebeu uma reprimenda do Arthur Lira, então presidente. Eu fui contra o Arthur Lira. Eu coloquei o vídeo dele adiante. Aqui nos Estados Unidos, antes da eleição do Trump, eu fui uma das vezes visitar o Trump, eu convidei o Nicolas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, da minha parte, não tem problema nenhum, tá? Eu acho o Nicolas um excelente deputado federal, mas realmente nesse ponto, eu acho que eu, enquanto colega parlamentar dele, poderia estar até falando muito mais dele, caso ele estivesse mais engajado naquilo que a gente está fazendo aqui. Eu sei que para quem está no Brasil, os riscos são outros, os perigos são outros. Não estou falando que ele está com receio de fazer nada porque está debaixo do guarda-chuva aí do Alexandre de Moraes, mas não sei, isso é uma pergunta que talvez valha a pena ser feita para ele, né? Mas o que eu posso dizer é que os braços estão abertos para todo mundo. É isso aí. Então, o que vocês ouviram aqui é que as sanções podem chegar para mais pessoas. O risco de, nos próximos dias, o próprio Mota e Alcolumbre serem colocados na lista das sanções, talvez Donald Trump esteja demorando um pouco, porque ele está incluindo mais pessoas que estão prejudicando o nosso Brasil. Esse risco acontece. E sobre o Nicolas Ferreira aí que o Eduardo Bolsonaro fala, a gente tem que ficar de olho. É como ele disse, ele não é mal intencionado, ele precisa de maturidade. E eu acredito que logo mais o Nicolas adquira essa... parece que o Nicolas é aquele jovem que não consegue ver maldade nas pessoas. Ele fica do lado de muita gente que não presta, principalmente o Pablo Marçal. O Pablo Marçal. Mas espero que ele cresça em sabedoria, né? Eu vejo nele, sim, um homem de Deus, que quer o melhor para o Brasil, mas ele ainda não sabe o jogo. Não sabe de que lado jogar ainda. Parece muito inadequado o que ele faz algumas coisas, mas o Eduardo Bolsonaro falou a verdade aí nesse vídeo. De quando foi esse vídeo do Eduardo? De hoje de manhã, 10 horas da manhã, teve a live lá na Oeste, Marcelinha. Revista Oeste. É o programa Com Elas, eu acho, que é o programa da Revista Oeste. Ele deu essa entrevista hoje de manhã. Tá bom? Foi 10 horas o horário de Brasília, depois vocês vão ver na Oeste. Então, pessoal, eu peço para vocês ficarem aí, porque eu vou dar um recado rápido, tá bom? Eu preciso dar esse recado para você, principalmente você que não participou ainda, corre e participa, que tá acabando os dias. Dia 3 de agosto eu vou sortear aqui e pode ser seu esses dois presentes. É o busto do Bolsonaro e o perfume do Bolsonaro para você que me assiste, tá? E para quem não me assiste também. Então tira um print aqui dessa promoção, faça um corte desta parte da live e mande para aquele seu amigo ou sua amiga que é bolsonarista que desejaria ganhar este prêmio. Ele vai doar, ela vai doar R$10 e o nome dela vai entrar no sorteio automaticamente. O nome dele entra no sorteio automaticamente. O seu nome entra no sorteio automaticamente. Então eu conto com a ajuda de todos vocês, porque eu preciso realmente manter este canal no ar. As pessoas diminuíram muito as doações. Antigamente a gente conseguia bater a meta, que são 30 nomes com R$10, mas as pessoas diminuíram muito as doações. E não tem a desculpa de todo mundo tá quebrado. Tem gente que doa para canal que já é milionário. Tem gente que me segue aqui que doa para outros canais.
e não dou aqui para o Direita no Brasil. E eu realmente preciso de vocês para ajudar este canal a se manter no ar. Então, R$10 foi o preço que eu baixei ao máximo para poder todo mundo participar. Quem está com problema financeiro, R$10 eu acho que não vai fazer falta, mas para mim faz. Entendeu? Porque se todos que passam por aqui, cada um doasse R$1, eu pagaria todas as contas aqui, nem pediria Pix para vocês. Mas não é o caso. Não é o caso. Pix, R$10, um nome no sorteio. R$20, 2 nomes. R$30, 3 nomes. 40, 50, vai aumentando as chances de você ganhar. Tem gente que manda 10 nomes de uma vez só. Se você puder mandar R$100, se você tiver uma aquisição financeira maior, me ajude a manter este canal no ar, cumprindo a meta diária. Eu tenho uma meta de 30 nomes diários. Então, se você assistiu a minha live, gostou do meu trabalho, reconhece o meu trabalho como importante para o Brasil, me ajude a manter este canal no ar. E ainda tem a possibilidade de levar 2 prêmios. Ou seja, eu não só peço Pix, eu também presenteio as pessoas aqui no canal. Então me ajude a te ajudar, me ajude a ajudar o Brasil. Eu preciso da sua força no dia de hoje. Mais do que nunca, todos os dias. Eu tô aqui de domingo a domingo, sempre ao meio-dia, sem folga. Eu não tenho folga, eu não tenho férias. Eu trabalho para vocês. Eu só descanso quando eu deito e vou dormir. Como eu tenho a minha consciência tranquila, eu consigo dormir. Mas eu fico procurando matéria o tempo todo para trazer na próxima live. Então me ajude a te ajudar, a continuar te ajudando, a continuar ajudando o nosso presidente Bolsonaro na causa de livrar o nosso Brasil dessa esquerda maldita e podre. Conto com a sua ajuda, tá bom? Eu ainda tô na correria da mudança, não vou poder ficar conversando com vocês aqui no final da live. Vou ter que correr ali, mas eu vou deixar o sorteio na tela para que você tire o print e passe para aquele seu amigo, passe nos grupos e peça para que os grupos participem da nossa promoção. No dia 3 de agosto, a pessoa só precisa assistir a live no dia 3 para ver se foi ela a sorteada. Tá bom? Não precisa ser seguidor do canal, se quiser seguir, melhor ainda. Mas todo mundo pode participar. R$10, um nome, você tem a chance de ganhar, tá bom? Deus abençoe você, sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Vocês vão ficar aí na tela, então, um tempinho com esse layout aí do sorteio, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima live. Tchau, tchau.